Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com você sobre os efeitos de iluminação. Muita gente acha que existe uma regra em que a gente segue à risca e que vão funcionar para os projetos, que vão ficar bonitos, elegantes, funcionais, enfim. Mas essa regra não funciona para todos os casos. Nós temos sempre que pensar em quais são os efeitos que nós queremos, o que a gente quer transmitir com aquela iluminação e também com aquela decoração, porque uma tem que compor com a outra, qual é a sensação que a gente quer e principalmente qual o cenário que nós queremos que seja visto, que seja enxergado naquela imagem, naquele espaço, né? E para isso, você tem que entender que você tem que utilizar as iluminações que você deseja para o seu projeto, porque o seu projeto é único, né? Não é para existir outro igual em que pague uma sequência de projetos todos iguais. Não, cada cliente teu tem que ser único, tem que ter o toque dele, o que ele deseja naquele espaço, né? E esse é teu papel, fazer com que o que ele deseja realmente se torne realidade. Então, conhecer essas iluminações para fazer um projeto fantástico é fundamental. Vamos lá conhecer então os tipos de iluminação. Bom, aqui nós temos o que nós chamamos de iluminação geral. É uma iluminação que ela se permanece homogênea em todos os espaços. Não tem destaque nenhum com um efeito mais forte de uma tonalidade ou outra. É homogêneo, é por igual, é uma uniformidade em todos os espaços. Mesmo que você utilize lâmpadas ou luminárias diferentes, ela permanece isso dentro do espaço. E você consegue ver aqui, ó, que essa cozinha tem uma luz assim inteira, por inteira, que ela tem uma sequência, ela não tem um lado mais claro ou mais escuro que o outro. O mesmo acontece nesses ambientes aqui, apesar de ter vários efeitos de iluminação que eu já vou falar sobre eles, mas no geral ela cria realmente esse efeito natural. Quando a luz geral está aliada à luz externa, que é a luz natural, ela vai fazer com que esse ambiente se torne ainda mais aconchegante e acolhedor. Tá? Então, ele vai fazer com que esse ambiente dê maior clareza a tudo que se enxerga dentro daquele espaço. Então, isso nós chamamos de iluminação geral, tá? Dentro das iluminações, nós também temos algumas tipologias que a gente coloca como efeitos de iluminação que vão dar as sensações, os destaques necessários para cada um dos efeitos que nós vamos falar a partir de agora. Existe a luz dirigida, que também não deixa de ser uma luz direta. Tá? A luz dirigida, ela é uma luz que incide e ela tem um predomínio, um efeito maior daquela sensação visual, naquele espaço ou naquela área. Então, ela predomina uma determinada direção. Então, ela é ideal para ser colocado em cima de mesas, direcionadas em cima de quadros, objetos. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma vitrine, nós colocamos uma iluminação dirigida também, direta, dirigida em cima do manequim ou ao lado, depende do efeito que a gente vai querer fazer, né? Então, essa luz é ideal para esse tipo de coisa. Mas tem que cuidar muito, principalmente quando a gente vai colocar em cima de mesas, assim, porque a luz dirigida direta dirigida, ela pode dar um ofuscamento na visão, caso você não coloque, não posicione ela de uma maneira correta. Então, cuida com o teu projeto luminotécnico. Seja criterioso na hora de realmente escolher e posicionar esse tipo de iluminação, ok? Outra luz que nós também consideramos como luz direta é a downlight. Ela tem a possibilidade de deixar o ambiente mais homogêneo. Ela também faz um foco, um faixo de luz. Porém, você consegue, com uma próxima a outra, né, cobrir esse faixo, cobrindo essas sombras, tá? Fazendo com que essas sombras sejam cobertas uma sobre as outras. Essa luz é emitida de cima para baixo, tá? E quando a gente olha, por exemplo, um shopping, deixa eu colocar a foto do shopping aqui. E quando a gente olha num shopping, por exemplo, nós temos esse efeito. Essas luminárias que são embutidas no forro, elas fazem esse efeito, né?
de downlight. E pode perceber que tem uma coisa homogênea, né? Você não enxerga sombras quando você passeia num shopping, justamente porque uma sombra acaba sobrepondo a outra. Essas aqui são algumas, existem várias. Se você pegar catálogos de luminárias, você vai encontrar as mais variadas possíveis. Essas são algumas, né, das luminárias que nós temos, em que a gente consegue fazer esse efeito de iluminação downlight, tá? Então, elas estão aqui. O próximo efeito que nós vamos verificar é a iluminação difusa, né? A luz difusa. O que é isso? É quando a gente tem um difusor de luz ali, que no caso é o vidro ou acrílico, em que faz que a gente não consiga enxergar, visualizar a lâmpada, né, que está dentro daquela luminária. Ela vai fazer com que a luz ela se dissipe no espaço, né, de uma maneira mais suave. Ela deixa com que a luz não tenha tanto brilho e não seja incidida direta sobre o objeto. Então, ela dissipa, né? Ela difunde dentro daquele ambiente, fazendo com que essas sombras sejam menos evidentes, né? Ela acaba realmente, ela tende a espalhar realmente a luz dentro desses espaços, fazendo com que as sombras sejam mais fracas, né, menos demarcadas, e é uma luz confortável. Então, para uma área de trabalho, ela é muito legal, ela é muito bacana, tá? Aqui está algumas tipologias, né, de luminárias que fazem esse efeito. Algo que eu esqueci de falar para você lá no início. Todos os sites que eu verifiquei, que eu encontrei essas imagens, estão listados sempre na base do slide aqui desse vídeo, tá? Tá ali listado caso você queira verificar, né, melhor essas imagens que eu estou mostrando para você. Agora nós vamos falar sobre a luz indireta. É uma luz de efeito em que a gente também não enxerga a lâmpada, porém ela fica escondida atrás de um bloqueador de luz, né? Então é uma luz que ela vai rebater, né? Ela vai ficar sendo colocada próxima de uma parede ou de um teto, em que a luz vai ser refletida para a parede ou para o teto e esse teto vai refletir para o ambiente. Então, nós vemos o efeito dessa luz, mas não vemos a luz diretamente, tá? Ela deixa o ambiente mais acolhedor, intimista, né? Aconchegante, com ar misterioso. E esse fluxo luminoso, ele cria um clima todo especial para o espaço, tá? Então, o ideal é que essa luz ela seja refletida numa parede ou numa área branca ou de cor clara, tá? Porque quando ela vai ser emitida numa cor escura, o reflexo que ela vai fazer não vai ter tanta força. Então, se você puder colocar esse fundo, né, em que ela vai bater para fazer o reflexo numa tonalidade clara, o efeito será muito melhor. Esse tipo de iluminação é legal, muito boa mesmo para você utilizar em quartos e salas, justamente por causa dessa sensação mais aconchegante, acolhedora. Mas ela pode dar fadiga visual caso você perceba que tenha pouca iluminação naquele ambiente. Por isso, se for necessário, coloque outros tipos de iluminação também no espaço para que ele consiga suprir essa carga de luz e contribuir para um equilíbrio naquele ambiente, tá? Então, observe bem sempre o tipo de efeito que está dando naquele espaço e, se for necessário, utilize outra iluminação para acompanhar, para complementar esse efeito de iluminação, tá? Sempre é legal posicionar, então, esse efeito no teto, na parede. Às vezes você consegue trabalhar também rente ao chão, assim, fazendo na parede, saindo a iluminação por baixo, né? A gente consegue vários efeitos. Você pode aplicar tanto no gesso como na parede, né? Com uma luminária na frente, ou fazer uma outra parede de gesso fazendo esse efeito atrás. A gente utiliza arandelas também, que também ficam bem legais, ou spots direcionados também, você vai conseguir fazer esse efeito, tá? Que vai transformar o teu espaço e fazer um efeito muito legal. Bom, existe também o efeito wall washing, que é também chamado de banho de luz. É quando a gente coloca as luminárias, os spots direcionados, né, como esses aqui de baixo, ó, tá vendo que a gente consegue direcionar eles, tá vendo? Nós direcionamos ele para uma parede, para uma área que eu vou estar lavando, dando um banho naquela parede, tá? Você pode fazer esse efeito tanto de cima para baixo, como de baixo para cima, tá? Sempre posicionado próximo ao local em que você vai dar esse banho de luz, né? Esses spots, eles são embutidos, então você pode embutir tanto no teto
como você pode embutir também no piso. E o legal é que com esse efeito você vai acabar valorizando os detalhes do teu espaço, os elementos arquitetônicos, destacando volumes, cores e texturas que você está desenvolvendo naquele espaço, naquele teu projeto, ok? Bom, o outro efeito que nós temos é o uplight. O uplight ele é semelhante ao wall washing, porém eles são utilizados esses efeitos de uplight próximos a arbustos, a elementos vegetais, em que você quer dar uma iluminação rasante, em que você consegue obter uma luz que vai até o topo, às vezes, da árvore, da copa da árvore, né? Quanto mais próximo estiver o projetor, mais rasante você vai obter esse efeito, tá? Então, são luminárias como essas aqui, que são embutidas no piso e fazem esse efeito, tá? Então, o uplight, ele tem uma iluminação mais alta, né? Mais rasgante do que o wall washing, ok? Agora eu vou pegar e olhar algumas imagens. E nessas imagens, eu vou conversar com você para você conseguir visualizar os efeitos que nós temos desses que nós visualizamos até agora dentro dessa imagem. Nós temos uma iluminação indireta lá ao fundo, ok? Aqui, ó, que vem lá do fundo, aqui vem na cortina, aqui, ó, então é uma iluminação indireta. Nós temos também aqui a wall washing nas paredes, focalizando nas paredes, fazendo banho da parede, né, o banho de luz na parede. E aqui no meio nós temos uma luz direta, né? Essa luz aqui, ela faz um efeito direto em cima da mesa, tá? Então, aqui eu consigo detectar quais são todos os efeitos que tem nesses ambientes. Agora vamos olhar essa outra imagem. Nós temos aqui uma luz direta dirigida, aqui, ó, certo? Nós temos também a luz indireta lá atrás, ó, que ilumina justamente em cima da bancada. Nós temos aqui a wall washing. Por que não é uplight? Porque a uplight, ela vai fazer uma luz, um faixa de luz mais extenso. Aqui não, ele é curtinho, tá vendo? Tá focalizando na parede aqui em altura baixa. E nós temos aqui também esses pontos de luz aqui no meio, tá vendo? Que é uma luz downlight, igual aquela que a gente falou, que faz o efeito igual em shopping center, né? Então, é uma downlight em que vai fazer uma distribuição no ambiente, no espaço, fazendo com que ele fique mais homogêneo, ok? Aqui, ó, na escada, nós temos um efeito de iluminação também. Só que isso aqui é colocado lá na parede, fixado com uma fita, né? Não sei se esse é o caso, mas em geral é assim que é feito, com uma fita de LED em que a gente coloca atrás do vidro, né, na borda, tem esse a borda do vidro, então na outra face da borda do vidro, a gente coloca a fita de LED acompanhando, e essa fita ela vai iluminar, né, só que ela não vai iluminar em cima e embaixo do vidro, ela vai iluminar justamente a borda. É por isso que existe esse efeito assim, tá? Em geral é assim que é feito. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído bastante para esclarecer algumas dúvidas que você tenha sobre iluminação, né? E ajude a fazer projetos maravilhosos, que você consiga realmente pontuar da maneira correta os efeitos de iluminação. Um grande beijo e até o próximo vídeo.